Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui no a Lucia Oliveira, no canal Corpo Sagrado. E hoje eu vou estar falando, tô fazendo uma pequena introdução, espero que seja pequena mesmo, sobre os chakras. Eu realmente acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, o nome que você quiser dar, Deus, o todo, o universo, quântico, enfim, qual que é o nome que você deseja dar para ele? Eu não realmente não acredito que ele faria os nossos centros de energia ligado ao, assim, sendo sete, ligado aos números da natureza, das cores do arco-íris, as cores as notas musicais, que todos são sete, né? Sete dentro da numerologia é considerado o número espiritual, né? Pessoas que nascem no número sete no seu lado, digamos, positivo, geralmente tem tendência maior à introspecção, olhar para dentro é, e buscar essa ligação mais espiritual, né? Às vezes é um pouco contrário do que falam que sobre o número 5 que é mais expansivo, essa coisa vai buscar mais para fora. O 7 ele olha mais para dentro. Por isso, em muitas coisas ele é considerado, o 7 é considerado o número místico, o número espiritual. Quer dizer que todas as pessoas que nascem no dia 7 têm essa busca? Talvez eu diria que pela numerologia sim, mas também acredito que nós somos seres individuais, cada um tem a sua. Não é um número só que nós temos, né? A gente tem que avaliar, são várias questões. Mas o 7 especificamente, ele traz várias coisas que eu achei interessante, até fazendo a pesquisa, né? Por exemplo, assim, as sete cores do arco-íris. O chakra da coroa, então começa assim, é roxinho, aqui é o roxo, o ágina, ele é o azul escuro, o chakra da garganta, ele é azul claro, o chakra do coração, ele é verde, às vezes representado por rosa também, o chakra do plexo solar, ele é amarelo, o chakra do umbigo, ele é laranja e o chakra da base, ele é vermelho. Então, realmente são as mesmas cores que eles são representados, são as cores do arco-íris. Aí você vai na alimentação, você vai fazer uma nutrição, eles sempre pedem para que a gente coma alimentos coloridos, porque tem mais nutrientes, diversificar isso. Eu realmente acredito que tem uma grande ligação com isso, com essa energia, né? Tanto é que tem ensinamentos que falam para você quando você tá com um déficit ou uma baixa energia em algum dos chakras, você fazer uma alimentação ligada com aquela cor do chakra para poder também você ajudar a aumentar esse nível de energia. Aí você vai para a cromoterapia. Ela estuda e trabalha realmente o seu centro de energia baseado com as cores do chakra. Às vezes a roupa que você usa, né? Como eu já falei no outro. Você vai às vezes fazer uma. Vamos, por exemplo, no nosso dia a dia aqui, uma entrevista de emprego. Eles analisam a cor que você foi no dia, o que, que você está buscando, o que, que você está de repente querendo passar com aquela utilização das cores, nos testes lá que tem, que tipo de cor que você tá. Isso fala sobre você. E aí vamos um pouco mais além ainda. Às vezes as pessoas acreditam que é tudo um estudo aleatório, mas não. Esse é um estudo milenar, tem muito mais conhecido por pessoas que estão aí que buscam na parte das terapias holísticas, mas é também medida já há muito tempo por equipamentos pela nossa medicina tradicional, equipamentos ultramodernos que fazem análise a cada correspondência, né? Assim, não vou entrar nos estudos aqui, mas eu sei que eles são feitos análises, eles fazem testes para medir realmente se essa função dos chakras. Então, isso já faz há muito tempo. Não gastariam, né, gente? Vamos conversar assim. Não gastaria, não se investiria dinheiro em uma pesquisa assim se realmente não tivesse um fundo de verdade, não tivesse realmente uma ligação. Né? Aí vamos para as mídias, para as grandes empresas que fazem divulgação, que escolhem. Uma das coisas que você vai fazer lá, que quem trabalha aí no marketing vai fazer, na publicidade, é trabalhar as cores da sua marca. Por quê? Cada cor diz uma coisa. Ah, as cores estão ligadas para eles também nos chakras? Eu acredito que sim, que tem uma ligação. Você vê, por exemplo, se eu vou falar da área da saúde, muitas coisas são representadas aí. Olha, eu não posso, nem sei se pode ficar falando o nome de outras empresas aqui, porque eu vejo, tá estamos num momento em que às vezes falar muita coisa a gente sofre penalidades por coisas pequenas. Então, mas observem aí produtos que são ligados à saúde. Geralmente falam centros, né? Empresas. Elas têm cor verde. Às vezes você pega lá um remédio que é para tratar o estômago, que cor que ele tem? Às vezes é amarelo. Você vai buscar, assim, grandes marcas que estão aí no mercado, às vezes associado vermelho
Então, assim, é uma cor mais forte, uma cor de negócio, uma cor que te chama, tá ligada aí ao elemento da terra, traz para suas necessidades básicas. Então, eu falo assim, as cores, elas estão ligadas. Quando você pega coisas que são ligadas mais espiritual, tem essa cor mais lilás. É, eu lembrei, às vezes, algumas marcas de cerveja também estão associadas, às vezes, com essa cor vermelha. Quando você pega lá a representação, ai, trincando, gelada, tá? Às vezes às vezes sai coisas da cor azul. Então eu falo assim, tem muita ligação, realmente, entre as cores. O estudo, né, a psicologia das cores, então até para as grandes marcas fazerem, não pense, não é aleatório. Ah, eu decidi que eu vou colocar essa cor, não. Tem um estudo por trás da cor, o que aquilo representa quando as pessoas olham, o que elas sentem, que tipo de sentimento que eles querem despertar no consumidor quando eles olham para aquele pro produto da marca. Ela não investe em um estudo para sair a hora que a gente vê no supermercado lá, é simplesmente porque é aquela cor. Aquela cor é para falar com você, aquela cor trabalha alguma coisa. Você vê assim que a empresa aí, o amarelo e vermelho ligados à questão da alimentação. Geralmente você vai ver muito amarelo, vermelho e laranjado, porque é a mistura dos dois, né? Então, tá sempre associado, assim, você pode buscar as cores do chakra, está associado ao nosso dia a dia. Só que de uma forma que não leva esse nome, simplesmente é um estudo das cores. Mas para quem é a gente que estuda a parte de energia, a gente trabalha isso tem o nome, tem chakras, e ele realmente, para cada cor, ela influencia uma parte do seu corpo e ela está ligada a uma glândula, né? A parte da coroa está ligado à glândula pineal, que aí só dá um estudo muito grande. O chakra do ágina, ele está ligado à nossa é, a glândula pituitária ou hipófise, o chakra da garganta está ligado às glândulas da tireoide, o chakra do coração, glândula a timo, né? O chakra o plexo solar está ligado com a nossa digestão, o chakra do umbigo com as nossas questões, vai entrar aí também comunicação, autoestima e a questão dos nossos órgãos sexuais. E o chakra da base está ligado às coisas mais básicas, realmente alimentação, energia, dinheiro. Então cada um ele tem sua função. E como cada um tá ligado, ele também vai estar. Eu vou falar mais detalhadamente sobre eles na hora que for trabalhar. Eu vou pegar um dia para falar, um dia sobre cada cor de chakras. Então, assim, tudo tem. Quando você começa a fazer a ligação, então a cor do chakra com o órgão correspondente dele a cor que ele representa e qual elemento que ele está ligado, então você começa a entender um pouco mais. Quando você tem um determinado tipo de doença se manifestando, então você vai trabalhar a energia do chakra, então você tem uma tendência aí de voltar a harmonizar é, essa, esse órgão ou melhorar os efeitos dessa doença. Porque aí a gente vai voltar, gente, porque é a grande questão das coisas que eu estudo. É, lá atrás, quando eu comecei, então assim, eu vi o livro da Louise Hay, ele tá aqui, tá guardado. Você pode curar sua vida. Onde falava muito, começava a falar sobre isso, foi o primeiro livro que eu comecei a estudar. Porque a gente vai, geralmente na medicina tradicional, a gente trata a causa. Então, a causa, geralmente fala assim, é o efeito psicossomático da emoção, né? Então a gente vai tratar o efeito, na verdade, né? E não a causa. Aí quando a gente olha para o lado da terapia holística, se você for buscar mais fundo, a gente vai buscar a causa. E geralmente ela vem de um fundo emocional que causou uma causa emocional não olhada, que vai gerando. Deixa eu não, já que eu falo demais, né? Uma causa emocional que vai gerando outras. é, que vai gerando a questão até chegar nas doenças, né? Que é o último estágio, mas ela vai dando, seu corpo vai dando sinais antes, às vezes só que a gente não vai olhando até ela se manifestar em uma forma de doença. Só que a gente vai e trata só o efeito e não vai buscar a causa. E às vezes tem coisas que elas acabam voltando depois e a gente se acostumando, eu tenho isso, eu vou tomar isso, eu tenho isso, eu vou tomar isso, e às vezes você não olha. Por que você tá tendo justamente a dorzinha? Por que dói esse local? Isso tá ligado ao quê? Então eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E às vezes é uma resposta só, você vai pegar às vezes de primeira, não. E uma das coisas que eu aprendi fazendo terapia é que ela só realmente funciona quando você é absolutamente sincero. Porque às vezes a gente fica o politicamente correto, né? Eu não quero falar,
Ah, eu não tô. A gente fica escondendo emoções, porque não pode xingar. Xingar é feio, falar determinadas coisas, ai, não tá certo. E aí, e como funciona? Se você tem ódio de uma pessoa, então você tem que falar que você tem ódio. Ah, não tem uma magoazinha, não, é ódio. Eu passaria por cima, eu pegaria meu carro e mataria. Então, se você tá nesse auge já de repente, de raiva, de revolta, então isso tem consequências no seu emocional. E quando você faz o tratamento, uma das coisas que eu aprendi é assim, é sinceridade. Você tem que ser o mais sincero possível. Até porque você vai buscar a emoção que realmente causou aquilo para você poder ressignificar ela, você tem que ir realmente na dor, onde é que cutucou. Se é raiva, é raiva. Se é ódio, é ódio mesmo. Então, sem mascarar os sentimentos, porque é esse sentimento que às vezes está gerando, é esse nome que às vezes a gente não quer falar que está gerando esse processo de dor, é onde eu preciso trabalhar para poder ressignificar ele. Então, precisa realmente ser muito verdadeiro com o que a gente vai estar fazendo. E não é porque eu falo que quando você vai para tratar, assim, o que, que é certo, o que, que é errado, deixa lá fora, né? Isso do que é certo ou errado. Existe você, um terapeuta e uma causa que você está procurando melhorar. Então, é sem reservas, seja o terapeuta, seja o psicólogo, independente, só funciona quando você é realmente sincero com você e quando você realmente tem o desejo de mudar. Ninguém muda ninguém. Eu demorei para aprender isso. Porque nos meus processos também você vai estudando, eu acho uma coisa legal e eu acho que eu quero transformar o mundo. Aí você direciona pessoas que você quer mandar e não e para fazer e não vai funcionar, porque a pessoa tá indo tipo assim, cala a boca para você, né? Eu vou fazer, eu vou ir, mas o quanto realmente eu estou aberto para me curar, o quanto eu estou aberto para poder falar sobre isso. Simplesmente às vezes tá indo, e às vezes a gente comete esse erro, a gente comete às vezes esse erro com o filho, comete esse erro com o marido, às vezes comete esse erro com os nossos pais, indicando coisas que a gente acredita que é bom para eles e às vezes vai ser muito bom para eles de fato. Mas se a pessoa não estiver aberta para aquele processo de cura, para aquele momento, para aquela descoberta, gente, não adianta. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó, assim, eu vou falar, muitas pessoas vão ouvir o mesmo que eu passei lá atrás. Eu falo assim, eu não ouvi, é balé, essas conversa fiada, coisas pra jogar. Eu fui muito resistente durante muito tempo em relação a isso, talvez muito cética, assim, muito racional, não deixava essa, não trazia, às vezes eu ouvia, não trazia pra minha realidade, não deixava o meu emocional falar. Eu sempre queria racionalizar tudo, falar sobre tudo, tentar trazer isso pra minha realidade. Quando falava espiritualidade, falou pra você, assim, por que eles não falam direto pra mim? Tem que mandar intermediário, né? A minha total arrogância. A gente sabe se você vai pedir, você pede alguma coisa, às vezes a resposta vem de N maneiras, mas nem sempre é que você quer que venha, mas eles falam, né? É aquela história do barquinho, né? Eu sempre penso nisso, da chuva, aquela chuva e a pessoa a água subindo. Ah, mas Deus vai me salvar. Aí Deus manda uma ajuda. Não, não quer, Deus vai me salvar. Aí continua, vem outra ajuda, mas Deus vai me salvar. Até que uma hora ela fala que não tem mais jeito, ele morre, aí ele chega a brigar com Deus. Pô, Deus, eu confiei tanto em você que você ia me salvar e você me deixou aí onde eu tô aqui morri. Mas eu fui. Eu mandei 3 vezes ajuda pra você, mas você não quis. Então, às vezes a gente acha que vai vir de um jeito e vem de outro. Não é que não tá sendo ouvido, não tá sendo atendido. Simplesmente a gente não está ouvindo, às vezes não está querendo enxergar o que está vindo, porque a gente está querendo que seja do nosso jeito. É muito ego, né? Esses dias eu estava pensando, né? Depois que eu fiz o primeiro vídeo, às vezes fica uma vontade louca de falar, porque na minha cabeça sempre foi assim, uma Lucilene, uma versão da Lucilene, já estava querendo vir aqui tá lá no palco, já tá fazendo palestra, e aí porque eu realmente acho que eu tenho capacidade de fazer, eu realmente acredito que o estudo leva à perfeição e o conhecimento, eu sempre tive vontade de falar sobre essas coisas. Então, um lado meu, nossa, se acha super mega blaster mesmo, que eu ainda não seja, mas você vê lá, e é uma das coisas que a gente aprende, né? O poder da imaginação criativa. Você se colocar e imaginar as coisas como que você realmente quer que elas aconteçam. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo sobre você criar a sua vida, a sua realidade? Às vezes a gente está vivendo coisas e eu vivo coisas que
Não, isso daí isso é mentira, porque eu não pedi isso pra viver isso, não. Mas eu pensei, eu criei isso lá atrás. Então eu ainda estou vivendo o resultado de coisas que eu manifestei lá atrás. Mas a minha mente pra frente, então eu quero manifestar outras coisas, vivenciar outras coisas que eu estou trabalhando nisso. Mas é assim, paz de mágica, não. Às vezes até pode ser, se a pessoa tiver menos resistência, menos ego e deixar a coisa fluir, pode ser. Mas às vezes, não, pra maioria, é um processo um pouco mais lento. Mas cada caso é um caso. Eu demorei muito para poder confiar e deixar fluir. Então, assim, uma Lucilene minha já tá lá no palco, já é palestrante, já fala, mas a outra tava escondida lá nos bastidores, com medo de sair lá fora e abrir a cortina e não ter ninguém para ouvir. E eu agradeço todas as pessoas que ouviram, que acessaram o vídeo, tá? Isso ajuda bastante. E muito disso era por causa desse ego mesmo. E a gente, assim, tudo que eu já falei, né? Os meus medos, os meus julgamentos. Mas quando você se permite realmente acreditar, eu falo assim, a gente tem uma missão, a missão escolhe a gente, mas quando eu decido fazer algo que realmente eu vejo que está alinhado ao meu propósito, as coisas que eu escolhi para mim, de deixar fluir realmente, de sair do que é esse meu julgamento, do que dos meus ou dos outros, realmente se permitir, eu acredito que é ser um canal mesmo, se deixar ser um canal da espiritualidade, deixar fluir esse conhecimento, deixar vir o que tem, mas do meu jeito. Eu sigo pessoas maravilhosas, eu estudo com pessoas maravilhosas e que me ensinaram muito, que tem muita paciência, que eu acredito que tem muito amor, muita verdade. E lógico, às vezes a gente tem assim, alguns jeitos que a gente pega das pessoas pra gente ver e que eu gosto de fazer, mas não adianta. Eu não tenho que vir aqui sendo outra pessoa. Só vai dar certo se eu fizer as coisas do meu jeito. Então você aí também que tá do outro lado, às vezes tem vontade de fazer alguma coisa do que você quer, para estar pensando nos outros, é você, é a sua vida, é a sua felicidade que tem em jogo, às vezes é a manifestação dos seus desejos. Quando é que você vai parar de ficar ouvindo ou deixando de lado o que é realmente da sua essência? Vim fazer isso, fazer vídeo, está sendo um divisor de águas, é o início de um desbloqueio realmente de algo que eu acredito e eu espero que seja duradouro e que cresça bastante. E eu vou estar estudando, eu vou estar desenvolvendo a questão da minha oratória, os meus gestos, a, a maneira como eu tenho que falar, mas só vai funcionar quando eu vim aqui com o jeito que é a Lucilene, o jeito que eu me posiciono com as coisas que eu gosto, com a maneira mesmo que eu tenho de falar, sem imitar ninguém, tá, gente? Então, sobre os chakras, eu acredito que seja isso. Eu vou começar então voltando, né? Senão eu vou para um outro caminho. Eu vou estar falando sobre cada um deles e a importância, tentando ligar assim, qual que é o chakra, a, a glândula que ele trabalha, a cor, para a gente falar um pouco sobre cromoterapia, tá? E a nota musical dele, que respeita aí começa de baixo para cima, do ré, mi, fá, sol, lá, si. E assim, então é sempre sete, né? É isso que eu acho fantástico. Tem essa ligação do sete, a gente pode parecer que é bobeira, mas não é. Eu até vi umas coisas enquanto eu estava pesquisando que era legal, essas associações que falam sobre os chakras, né? Na verdade, sobre as sete, os sete. Sete cores do arco-íris, os 7 dias da semana, missa de sétimo dia, porque você acredita que é o ponto final entre a passagem da morte, né? Da vida para a morte, tem esses 7 dias. O cerco do Jericó, que eu fazia, que geralmente é uma coisa eu vejo mais na igreja católica, que a gente fazia os 7 dias, né? Na Bíblia, eu peguei um estudo lá que fala que aparece 323 vezes o número 7, referência ao 7 na Bíblia. Os 7 raios da fraternidade branca, né, sobre os mestres ascensionados. O gato tem 7 vidas, falo do sétimo céu. Falamos também segredos guardados a 7 chaves. Agente 007. Para os egípcios, o 7 é um símbolo de vida eterna. Os 7 arcanjos, 7 pecados capitais, né? Então, às vezes eu penso assim, é aleatório a gente pensar nessa ligação do 7 como místico e espiritual, de trazer
essas coisas para nossa vida. Realmente tem muitas coisas que eu falo, está dentro da numerologia, né? Que tá assim, traz o 7, às vezes também o 3, a trindade, a dualidade que a gente vive, nesse mundo, tudo é a questão do yin e yang em equilíbrio, né? Que sempre tem essa questão pai, mãe, homem, mulher, o quanto você é equilibrado, né? Nessas duas energias. Então, assim, tem uma questão dos números que eu acredito que é forte, que influenciou a nossa vida, sim. Os dias que a gente nasceu, às vezes falam essa questão de horas iguais, então eu falo assim, são caminhos que vão levar para outros estudos, né? Eu vou começar primeiro sobre os chakras e depois eu vou estar falando, a gente pode falar um pouco sobre numerologia, sobre arquétipos. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda que eu quero tá passando para vocês. E sobre os chakras ainda, eu não poderia deixar de estar fazendo um adendo aqui. Tudo que eu falei agora, então, são sobre 7. Porém, assim, um dos estudos que eu fiz, que é sobre a terapia prânica, eu sou ao nível básico, né? Mas tem, como eu sempre falo, assim, cada estudo dentro de si, ele tem uma escala que te leva. A minha mestra, a Luciane Leite, ela sempre falava que eu era uma aluna, tipo, da primeira série, que não sabia o que estava acontecendo lá na universidade. Mas no estudo da terapia prânica, lá a gente fala sobre 11 chakras. Os mesmos que eu já falei para vocês, eu até peguei o livro aqui, estou baseando aqui, agora eu vou falar sobre o livro do querido mestre Showa Kokushui, a Ciência da Cura Prânica. Esse é um livro do primeiro, do módulo básico, né? Como eu falei, tem vários livros publicados do mestre Showa Kokushui. E a minha mestra, ela sempre fala assim, no estudo da cura prânica, então ela continua tendo o chakra da base, que é o chakra sexual da cor vermelha, aí o chakra sexual, que é esse que dá 2 dedos para baixo do umbigo. Aí tem o chakra Menmen, que ele é ligado na parte dorsal, que é o umbigo, que é pela cura prânica que ele existe. Aí tem o chakra do umbigo, que é o quarto chakra. Aí nós temos o quinto chakra, que é o chakra do baço, que ele está do nosso lado esquerdo, entre o chakra do umbigo e o chakra do plexo solar. Aí o sexto chakra, que é o plexo solar. O sétimo chakra, que é o chakra do coração. O oitavo chakra, o chakra da garganta. O nono chakra, o chakra do ágina. O 10º chakra, que é o chakra da testa. E o 11º chakra, que é o chakra da coroa. Eu só vou fazer esse adendo, porque eu gosto muito. É um trabalho da cura prânica, também foi um divisor de águas ter conhecido, tenho um carinho muito grande pela minha mestra, Luciene, e toda a turminha lá de Limeira, quando eu ia fazer, gente, vai sair daqui, interior, para ir para Limeira para estudar, né? Já fui atrás de algumas coisas, já fui buscando outras coisas. Aqui mais próximo, que tem da nossa cidade, daqui de Marília, se não me engano, é Imprudente. Mas foi para lá que foi o chamado, foi ela que eu conheci e é um trabalho que eu gosto bastante. E indico para quem estiver também trabalhando, precisando de alguma assistência em relação ao trabalho com energias, também tá procurando por ela, que é uma excelente profissional. Não ganho nada por isso não, tá? De estar fazendo essa divulgação, mas no o Mestre Joe a gente trabalha com 11 chakras na terapia prânica. Então muita gente às vezes discorda, tem algumas discussões na internet, eu vou procurar, mas a base deles são sempre 7. Na terapia prânica a gente estuda 11, mas na verdade falam que todos os poros do nosso corpo, cada buraquinho que a gente tem, ele é um microchakra. Então a gente teria assim espalhado milhares deles, na verdade, né? Mas a gente trabalha, assim, chakras da mão, tem os chakras dos pés, então às vezes não são mencionados assim, eu só tô falando porque às vezes fica aquela coisa gravada, é só o 7. O 7 ele tá ligado porque tem alinhado por essas outras combinações, né? Então faz um sentido nesses estudos, mas a gente pensa assim, ele vai além disso, mas a gente trabalha os 7 são os principais, tá, gente? Então, na terapia prânica, ele abrange um pouquinho mais, mas tem toda essa ligação que a gente tem, que é pela pele, né? Até mais pra frente a gente for falar é, até sobre a parte na sexualidade, né? Que tem a grande importância, que eu falei que é a maior parte do meu estudo, sobre a troca de leucócitos, né? Que as pessoas falam sobre só o uso do preservativo, né? Ai, não teve contato. Assim, não vale, não pega energia, que algumas coisas são mentira. Pega, assim, justamente por causa disso, porque você tem é, micropolos, esses pequenos chakras estão em ligação. Quando você faz uma relação sexual, não é só o encontro do pênis com a vagina, você encontra o corpo, né? Você troca leucócitos, isso tem uma energia muito forte.
Quando a gente for trabalhar melhor, eu devo voltar nisso, mas é uma das questões realmente só para vocês pensarem. Tudo é energia, por isso que a gente capta, a gente sente, às vezes dá aqueles arrepios, se você vê assim, o nosso corpo, o nosso corpo sente, né? Quando questões às vezes positivas, negativas, a gente sente o corpo todo. Então, assim, a gente percebe, o nosso corpo troca bastante energia, tá, gente? Então, esses são estudos. Talvez assim adiantei um pouco algumas coisas, mas são estudos mais fortes que também são ligados aos chakras e uma das mais importantes aí, eu acredito que é o estudo que eu estou fazendo agora, que é o estudo de Tântrico, e o próximo meu curso, que vai ser sobre o sagrado feminino, mas fala muito sobre energia sexual de uma maneira sagrada. Não, e assim, tudo que a gente aprende aqui, de uma certa maneira, é que sexo é tudo, menos sagrado. Ele é uma coisa mais prazerosa, é só para ser uma coisa carnal, né? E assim, vai muito além. Até pelo movimento dos chakras, a gente tem. é, eu tô pensando assim, como a gente vai. É como se a gente tivesse, assim, os chakras, eles movimentam a energia cruzando. Esqueci o nome delas, é Nades e dá esses. Vou falar sobre isso melhor depois no outro movimento, no outro vídeo. Mas é como se a gente tivesse uma representação, até o símbolo da medicina, se vocês lembrarem agora, ele tem essa movimentação. São como se fossem duas cobras e elas se olham uma para outra na parte de cima. A movimentação dos chakras é mais ou menos isso também. É como se fosse essa energia, essa representação de uma cobra na base da coluna. E quando a gente movimenta essa energia que vem do chakra sexo, do chakra base, que é o chakra vermelho, ela começa a movimentar e trabalha a energia e vai subindo para todos os chakras, até o chakra espiritual. E aí, assim, se movimenta ela. Que aí tem um nome também, quando a gente movimenta ela, a gente está trabalhando a Kundalini. Que aí sim é quando a gente eleva essa energia para o lado mais espiritual, porque geralmente essa energia fica adormecida nessa base, e quando a gente começa a trabalhar essas energias, ela começa a subir. E quando ela sobe, ela se movimenta, ela energiza tudo e a gente trabalha até a elevação do chakra coronário, tá? Mas eu vou falar mais detalhado sobre a Kundalini, vou pegar os nomes certinho acho que é Ida e Pindala mesmo, que são essa representação dessas duas energias, que são as duas cobras, mas que representam uma integração maior para a gente trabalhar os chakras. E aí isso é o fundamental da energia, porque se a gente pegar por tudo que fazem aí, o que a mídia coloca para nós, essa energia para ser desgastada de uma maneira, a gente gasta de uma maneira errada, e é onde a gente fica mais adormecido, onde a gente fica mais cansado, é onde a gente fica mais ligado, preso a essa questão mais carnal e não eleva essa energia, não faz essa energia subir, não trabalha ela para a evolução espiritual. Então ela sempre fica ali embaixo. Enquanto ela ficar adormecida, você vai continuar. Você não, nós continuamos parados, vivendo ali no que é carnal, do que é dessa terceira dimensão e como eles querem que a gente fique, a gente não eleva espiritualmente. E é por isso que eu gostei tanto dessa parte desses estudos, porque a gente começa a mexer com um lado que muitas vezes a gente não pensa, a gente fica no automático, tanto de assim, tanto de nem trabalhar a questão energética dos chakras, como também de aceitar relacionamentos ruins, casamentos que não têm amor, que não têm sexualidade, que não têm prazer. E essa troca, como eu falei, assim, a gente troca, o parceiro troca. E é isso, gente, independente aí de ser homem e mulher, menino e menino, menina e menina. Amor, é o casal. Quando tem amor e tem essa troca de energia, a gente sublima ela. Então, assim, se você só faz sexo e não tem amor, você vai trabalhar o chakra sexual, o chakra da base e o chakra do plexo solar. Se tem amor, ainda chega no coração. Mas para poder elevar os chakras superiores, que a gente chama de chakras inferiores, o coração do meio e os chakras superiores. Para elevar, para sublimar, você tem que ter tem que ter esse pensamento maior tem que ter consciência maior do que você está querendo fazer, canalizar essa energia que vem ali da base dos seus chakras sexuais. Então tem que movimentar
Isso sim a gente vai aprender. Eu vou ensinar o que eu vou ensinar para vocês o que eu já aprendi, o que eu aprendi, o que eu vou aprender sobre isso. Mas sim, tá tudo ali. Enquanto mais a gente gasta essa energia e não se eleva, não busca nada de espiritualidade, a gente continua desperdiçando energia e aceitando menos do que realmente a gente merece. Tá? Então quando a gente começa elevar um pouquinho mais, você também começa a se questionar. E é muito interessante isso que eu sempre penso, né? Assim, a gente aprendeu tudo. Quando eu falo que sexo não é sagrado. E olha só o que movimenta a energia para ela chegar na espiritualidade. Você precisa, sim, de uma movimentação, de movimentos, da relação sexual. Olha, apesar de eu estar falando assim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre sexo, tá, gente? Eu já estudei algumas coisas e como eu falei, a gente fala das suas das maiores dores, porque eu fui buscar informação, eu fui querer entender algumas outras coisas para poder melhorar a minha própria vida. E quando você vai começando a estudar, você começa a se deparar, quando a gente fala assim que o buraco é mais embaixo, é mesmo, porque movimenta lá e a gente vai pensando em quantas coisas a gente aceita, em quantas coisas, em quantos casais que ao longo assim, eu não atendo em consultório, mas nos estudos, enquanto a gente estuda nos relatos, na busca assim, quantas pessoas com problemas sexuais de N situações. Aí a gente vai pegar assim de N coisas físicas, tanto homens quanto mulheres. Não tô assim, não é dos dois lados. Pessoas frias, pessoas que não sentem em relação a pessoas que não têm vida, não têm vontade e por eles motivos diferentes. Não dá para generalizar. Assim, sabe aquela coisa, outros pela rotina, pela falta realmente de inovar, falta de libido, mas às vezes tá fazendo coisas que a gente nem percebe, que naturalmente é induzido pra gente fazer pela mídia, coisas que a gente tão. Às vezes eu falei da outra vez sobre hipnose, né? Às vezes a pessoa acha que precisa estar em transe para você ser hipnotizado, para poder receber alguma coisa, e não, gente, é gente direto. Quanto mais você assiste algumas coisas, esse conhecimento é usado. Quando eu falei que os chakras, eles têm som, né? Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ah, mas e daí? Ah, e daí que tem a ver com as cores? E daí você começa a perceber quando você começa a estudar que sim, que tudo que você vê tem cor, tem som. E, e assim, esse som não é só nessas notas musicais. O que chamam de frequências. Então tem. Ah, eu já tô indo para outro lugar, né? Mas tem as frequências. Então, assim, tem as frequências que a gente fala, tem as frequências que são boas, som de tigela tibetana, a gente fala assim, às vezes, som da água do mar, quando a gente estudava lá, assim, um som de música clássica, e tem as que não são tão boas assim. A gente fala assim, às vezes vai pegar assim, rock pesado, alguns estilos, algumas coisas assim, essas lições pesadas, funk. Então eu falo assim, gente, tem muito cuidado com o que a gente ouve, porque as pessoas, a gente acha que não, então assim, essa manipulação e essa hipnose, ela acontece muito, porque às vezes a gente não tem filtro, a gente só tá vendo, você tá absorvendo isso. Uma coisa assim, se você for assistir um filme sem trilha sonora, sem som, só a fala, perde sentido, porque o som mexe com as suas emoções. Quando você vai ter aquele tom de suspense, a musiquinha que vem, quando é pra falar de uma coisa que vai te deixar emocionada, muda o som. Se você começar a observar, a gente é bombardeado por isso o tempo todo. Qualquer coisa que a gente geralmente vai assistir, tem um som ali, porque a gente ouve. E se você tirar isso, é realmente muito sem graça, mas tem. Então, aquele minutinho, é escolhido com muito cuidado. O que é colocado num filme para poder fazer o lançamento e ser um sucesso. E tem, assim, desde de tempos primórdios é trabalhado essas frequências, às vezes, assim, eu falo assim, conhecimento é poder. Conhecimento aplicado é o que vai trazer de fato os resultados. É tanto para o bem quanto para o mal. Assim, desde de Hitler, ele já é extremamente inteligente, já se usava isso, mas se usava as frequências de uma maneira negativa. E até hoje, esses estudos, eles estão aí. Se você pegar as frequências solfégio, que são frequências que
que falam sobre frequências boas, fonte de tigela tibetana para você dormir, elas têm efeitos no nosso organismo justamente por causa dessa ligação que o nosso corpo tem com o som. Mas também tem um lado que se estudam isso pro lado de, que destrói a pessoa conforme você vai ficar ouvindo. Então é aquilo que eu sempre falo desde o início. Onde que você tá? O que que você decide procurar? Qual é a frequência que você está buscando para sua vida? Que tipo de coisas você está se associando? Então, eu vou falar sobre os chakras sim, mas é mais do que só estudar as cores e os centros de energia. A gente vai pegando assim, é uma composição de coisas que a gente geralmente não pensa. Ah, isso vai mudar a sua vida? Talvez não. Talvez sim. Talvez você comece a fazer escolhas melhores para sua vida. E como eu falei, ah, eu sou melhor ou pior, eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente decidi buscar algumas coisas que para mim fez sentido e é sobre elas que eu quero falar. E cada um vai buscando o seu caminho e vai escolhendo as coisas que realmente quer tá associando, quer tá trazendo para sua vida, tá? Então isso é só informação e às vezes você já ouviu isso no passado, tá ouvindo isso agora, às vezes é a primeira vez que você tá ouvindo, parece uma coisa que não tem sentido, mas se você realmente captar um pouquinho do que eu falei, você vai começar a de repente perceber um pouquinho mais, assistir as coisas já pensando de outra maneira. Porque o nosso cérebro ele tem o que às vezes chamam de entropia psíquica negativa, que é uma tendência a pensar negativo mesmo. É muito mais fácil mexer a nossa emoção para trazer coisas negativas pra gente do que trabalhar a gente para uma coisa positiva. Por isso que as músicas você vê lá a indução, às vezes é muito pro lado negativo, te deixa mais deprimido, mais triste, as pessoas se comovem mais. Notícia de tragédia, fala zilhões de vezes. Você vai assistir um determinado tipo de jornal, é notícia ruim, 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 ruim. No final, uma notícia boa, tipo assim, pra dar uma relaxada. Só que a gente passa por aquele processo, é tão automático que você não pensa nos sonzinhos da chamada, você não pensa nas cores que tá se falando ali, não pensa nessa questão da coisa negativa, porque tem tanta é, canal que tem aqueles jornais que fala de tragédia uma tarde toda, uma enxurrada, que fala só de fofoca. Vende por causa dessa questão. A gente, as séries, muitas coisas negativas que você fica vendo ali. Esses dias eu comecei a assistir uma, chama Lista Negra. Você começa a assistir, são 7 temporadas. Eu falei assim, não, não dá conta de assistir, não. É muita coisa para poder ficar assistindo. E assim, eu comecei a ver, nossa, por, por cada episódio, que chama episódio, por cada episódio que você vê, cada filminho ali, morre 7, 8, 10 pessoas, é um assassinato aqui. Aí você começa a ver, eu fico assim no silêncio, nossa, como. Aí eu comecei a assistir a primeira série, assistir a segunda série. Aí você começa assim, você se dá conta, nossa, eu já assisti talvez mais de 200 mortes. E aí parece assim, cadê realmente o sentimento humano de ver aquilo, assim. Mas é feito de uma maneira tão, assim, para ser natural, pra gente acostumar com a morte, assim, tão natural, tão dura, tanta violência que eu mesma, você fica vendo, nossa, como que. Aí você vai aceitando, você vai vendo aquilo normal. E quantas séries são assim, né? Aí você vê, ah, não tô assistindo aqueles filmes, aquelas tardes sangrentas, mas você vai pegar um filme, uma série que vai estar falando, vai estar te passando a mesma coisa, mas tem um fundo. E ainda você torce para que realmente mate os outros, que os bonzinhos eles se salvem no final, mas a troco de muito sangue. E aí você começa a parecer que é normal. E não é normal. Você começa a voltar assim, gente, em pouco tempo. E não tô falando que eu vivo numa bolha, que eu não acredito que exista maldade, pelo contrário. Às vezes eu conheço pessoas que falam assim, pra que eu vou querer saber de tudo isso? Às vezes é melhor você ignorar, porque você não começa a não pensar. Quando você começa a pensar assim, e você começa a ficar. Não vou dizer que eu sou mais humana, mas começa a te. Quando você se dá conta do que você tá vendo e começa a pensar nisso e processar. E, e que fazem isso com tanta naturalidade, de tantas outras formas, se mata por tão. Começa a te doer mais, começa você ficar talvez um pouco mais sensível ou talvez um pouco mais dura de também não aceitar qualquer coisa, de não. de, de ver que tem crueldade sim, que existe maldade sim, que existem pessoas manipuladoras sim, que existe um jogo maior do que.
do que realmente a gente às vezes encontra, né? Bem o sair da Matrix mesmo, né? Então, às vezes, quando você começa a ligar algumas coisas, começa, tipo, tem algumas coisas que não parecem estar tão certas assim, né? Às vezes, bonzinhos é bem lobo em pele de cordeiro, a gente às vezes não percebe, mas tem muita coisa camuflada, tem muita coisa escondida, tem muita coisa, é muita coisa manipulada. Que a gente começa a enxergar e você começa a ver com outros olhos. E não só porque evoluiu, porque eu estudou chakras, não é isso. Você começa a perceber com uma sutileza maior essa questão da espiritualidade. O quanto para a gente evoluir, realmente a gente precisa da espiritualidade. E não tô falando de frequentar a igreja, tá, gente? Eu já deixei de, digamos, acreditar que é só através de uma igreja, de uma religião, digamos assim. Eu acredito que assim, como eu falei, a gente filho de cão é cãozinho, filho de peixe é peixinho. Eu sou filha de Deus, então eu sou uma deusinha. Ah, mas nossa, que pecado se colocar no lugar de Deus. Se eu sou filha do Criador e assim a gente acreditar em toda essa herança divina que a gente tem mesmo como filho, é, se Deus é meu pai, então eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, a gente começa a pensar nessa questão, essa herança espiritual, na herança de bondade, mas nossa, mas que causa é esse? Calma, gente, é um processo, a gente tem que. É como eu falei assim, eu posso passar essa vida inteira e ter evoluído isso perto do que eu deveria evoluir. Mas você começa a pensar em algumas coisas que eu não pensava antes. Aí volta, lembra da primeira vez ó, que a gente volta. Aí sempre tá no pai e mãe. A gente às vezes tem uma dificuldade muito grande até de aceitar essa própria espiritualidade, porque o pai terreno aqui fez alguma coisa. Então a gente tem dificuldade de se sentir herdeira, filha, porque você vai chamar uma divindade, o Deus maior de pai. Por exemplo, porque o pai terreno aqui machucou, foi ausente, ou você não conheceu N situações que eu já vi, já ouvi sobre o que acontece. Então a gente tem muitas vezes dificuldade de ligar, de aceitar essa divindade na nossa vida, de aceitar Deus como pai, se ver como criador. E eu não sou religiosa, não falo como religiosa, mas eu acredito que a espiritualidade faz uma diferença enorme para nossa criação, para o nosso entendimento, para nossa vida, trazer coisas positivas sim, pensamentos positivos sim, e é isso que eu acredito que seja Deus. É o sorriso de uma criança, mas também todo o aprendizado que a gente tem para vivenciar aqui, né? Esses dias eu vi numa palestra, né, que a gente fala assim, ai, mas acontece muita coisa porque Deus é vingativo? Não. É simplesmente porque nós tomamos decisões. Ela até tinha dado um exemplo assim, né? Que a pessoa. é, eu mato alguém e depois eu vou, de repente, pedir um batismo numa igreja. E aí eu peço perdão para Deus. Tá, tá perdoado. Mas aí você vem, você vai ter que ser responsável por isso em algum momento. Mas aí às vezes a gente vai querer olhar assim, Deus, mas eu pedi perdão. Tudo bem, tá perdoado. Mas e o coração daquela pessoa? Então você vai ter que vir de alguma maneira na outra existência, resolver isso, mas com amor nessa vida. Por que que precisou, de repente, matar naquela outra vida? Então, de repente, numa outra situação, você vai ter que vir, você vai ter que cuidar, vai ter que olhar com amor e vai ter que apaziguar. Então, eu falo assim, então, são pequenas coisas bobas, né? Às vezes acontece tanta coisas que nessa existência que a gente sempre se acha a vítima. Eu fui... ninguém me ama, ninguém me quer, todo assim, eu sempre sou a, a vítima, todas as pessoas me condenam e será que todo mundo tá errado mesmo? Será? O que será que você já fez para essas pessoas, né? E é duro aceitar esse tipo de coisa, ouvir, gente, mas nossa, mas você tá. Então quer dizer que tudo tem uma causa e efeito? Sim, parece que tudo tem uma causa e efeito. E seja em que momento que for, você vai cobrar. As pessoas que estão mais próximas de você são as pessoas que você tem mais acertos para poder fazer. Então, às vezes sair da cadeira da vítima e se tornar, tomar as rédeas da nossa própria vida é o que vai fazer de fato a diferença para poder entender e mudar o jogo e fazer com que termine no amor e não na dor nessa existência. Porque não importa o que o outro de fato faz, mas é assim o que eu vou fazer com o que o outro fez para mim. Como que eu vou reagir diante disso?
É isso que vai fazer a diferença para mim tomar as decisões da minha própria vida. Por isso que eu falo assim, eu acho isso fantástico, gente. Parece uma coisa. Tô sendo atacada por pernilongos. Parece uma coisa boba, né? Mas assim, se você começar a entender que todo esse poder, que se todo esse conhecimento está aí disponível, então está tudo na sua mão, e a gente fica na maior parte do tempo terceirizando esse conhecimento. Ah, porque o outro fez ou o outro deixou de fazer, cobrando que alguém tem que vir fazer por você, cobrando a responsabilidade de outra pessoa. Quando você começa a entender um pouco mais algumas coisas, você começa a perceber que o poder de fato está nas suas mãos. Se eu penso e o que eu penso cria a minha realidade e o que eu estou vivendo agora é fruto disso, então somente eu posso mudar, não está no outro. Ah, mas aí tem a política, tem. Não está no outro. O que você pode fazer por você mesmo, tá? Tá? Então, assim, a melhor mão que vai poder te ajudar, que vai poder te tirar da onde você tá e te levar para outro lugar é a sua mesmo. É só a gente que que pode se erguer. É assim, quando eu comecei a estudar isso e ver as coisas dessa maneira, eu comecei a entender assim, o quão poderoso nós somos nesse sentido. Acreditando em todo esse contexto, você tem a capacidade de mudar a nossa própria vida. Gente, isso é um trabalho longo? De muito tempo? Não, é tudo tão recente. É por isso que, apesar do meu ego, do meu medo, eu acredito que eu decidi falar sobre algumas coisas que eu acredito. Porque a gente tá na nossa mão mesmo. É eu que posso fazer a diferença na minha própria vida, é você que pode fazer a diferença na sua própria vida, independente do que já fizeram pra gente, independente do quanto a gente já teve que pagar de preço para poder por estar onde tá. O que a gente precisa entender? O que a gente precisa fazer para mudar? Então, cada um vai ter a sua busca. Através das minhas dores, do que eu passei, eu cheguei nesse tipo de estudo, de entendimento que está fazendo diferença para minha vida. Posso não mudar mais ninguém, mas já conseguindo mudar eu e algumas pessoas que eu já pude conversar no meio do caminho, que de alguma maneira eu pude ajudar, eu pude acreditar, fazer, assim, conseguir fazer com que a pessoa enxergasse um outro lado, mas é o que eu falei, ninguém faz por ninguém. Você pode falar, você pode estar ouvindo isso, mas é só você que vai mudar. Quando você decidir mudar, quando você decidir procurar coisas diferentes, quando você decidir que você realmente vai fazer alguma coisa e vai fazer, as coisas começam a tomar um rumo diferente na vida. E é isso, gente. Eu, como sempre, eu acredito que eu já falei demais. Esse vídeo voltou a ficar longo. Mas por hoje é só isso. Então, nos próximos vídeos, se vocês quiserem ouvir o que eu vou estar continuando falando, os próximos 7 vídeos serão sobre chakras. Eu vou estar falando sobre cada um deles, ok, gente? Um super beijo pra vocês. Mais uma vez, gratidão e paz para todos vocês. E até a próxima, tá bom? Muito obrigada!